O soldado volta para casa e ouve os gritos de sua filha, o que ele vê lá dentro. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. A porta de ferro enferrujada do quinto andar rangeu com um som familiar que João não ouvia há muitos anos. Um grito ecoou. A voz infantil, trêmula e entrecortada, soava como agulhas perfurando os ouvidos. Não, por favor, mãe, está doendo. João ficou paralisado. O coração dele pareceu congelar, a respiração presa na garganta. Sem hesitar, empurrou a porta e entrou. O apartamento estava inundado por uma luz amarela suave, arrumado ao ponto de parecer sem alma. Na sala de estar, fotos de família cobriam as paredes. Rosana com um vestido florido sorrindo radiante, Estela usando um vestido branco com um laço vermelho no cabelo, e porta-retratos elegantemente dispostos ao redor de um piano reluzente. Mas nenhuma daquelas fotos tinha ele. Nenhuma. Ele passou apressado pelo corredor, até chegar ao quarto do piano. A porta estava entreaberta. O som seco de uma régua cortando o ar explodiu no silêncio. Começa de novo. Está errado. Você tem ideia de quanto dinheiro eu investi em você? Estela estava ajoelhada no chão, com as mãos sobre as teclas do piano, os olhos vermelhos e inchados, o rosto pálido, os cabelos colados de suor. Com uma das mãos, segurava o pulso da outra, onde marcas vermelhas estavam claramente visíveis. Rosana permanecia ali, com uma régua na mão, o olhar gelado. Estela. João murmurou. Rosana se virou assustada. Seu rosto passou da surpresa à serenidade em um piscar de olhos. Ela largou a régua sobre a mesa, ajeitou uma mecha de cabelo e sorriu com frieza. João? Você voltou? Por que não avisou antes? João se aproximou, o olhar pousando sobre as lágrimas que ainda escorriam pelo rosto de Estela. A menina abaixou a cabeça, tremendo, os lábios cerrados como se temesse a presença dele. Ele apertou os punhos, sentindo as veias latejando nas têmporas prestes a explodir. Mais à sua frente estava Rosana, a mulher que já fora sua esposa, com sua aparência impecável, sem falhas. Você achou? Achou que eu não tinha mais direito de entrar nesta casa, João disse, tentando manter a voz firme. Rosana deu de ombros e pegou o casaco jogado na cadeira. Não fale assim. Ainda é o pai dela, afinal. Mas quantos anos faz mesmo que você sumiu? 5, 6? Estela estremeceu. Continuava ajoelhada diante do piano, os olhos fixos no chão, evitando qualquer olhar. João engoliu em seco, os olhos percorrendo o cômodo. Um grande quadro na parede mostrava Rosana e Estela em frente ao Conservatório de Música de Campinas. Outro mostrava mãe e filha caminhando por uma rua arborizada. Nenhuma lembrança dele. Nenhuma referência à sua existência. Rosana cruzou os braços, falando como se lesse os pensamentos dele. Precisei reorganizar tudo. Não queria que ela vivesse presa ao passado, à dor, ao trauma. Você entende, não é? João riu com amargura. Cada palavra dela soava como um golpe na mente. Faz isso fazendo ela ajoelhar e tocar piano? Faz isso apagando qualquer lembrança do pai biológico? Isso para você é construir um futuro? Rosana suspirou e acariciou o cabelo de Estela. Você não entende. Ela é fraca, como você era. Se não for moldada, nunca será alguém. João estava prestes a responder quando a campainha tocou. Um senhor de idade, cabelos grisalhos e corpo franzino apareceu, o Sr. Emílio, vizinho do andar de baixo. Muito barulho. Está tudo bem aí? Emílio perguntou, olhando para Estela e depois para João. Rosana rapidamente sorriu. Não se preocupe, Sr. Emílio. Ela só estava praticando piano. O velho franziu a testa e lançou um olhar a João, sussurrando. Ouço ela chorando a noite toda. Outro dia também. Você devia ficar de olho. Rosana interrompeu, com uma voz doce porém cortante. Cuide da sua vida, senhor. Este apartamento, esta filha, eu sei como educar. João apertou os punhos e encarou Rosana. Sim. E eu também vou educar. Mas antes. Eu preciso saber. O que minha filha tem suportado todo esse tempo? Rosana riu com desdém e virou-se, puxando Estela para se levantar. Vai lavar o rosto, se arrumar para o jantar. Não quer que o papai veja você feia assim, não é? Estela respondeu em voz baixa. Sim, senhora. João chamou suavemente. Estela. A menina olhou rapidamente para ele, os olhos vazios e frios, como se ele fosse um estranho.
Rosana a abraçou pelos ombros, enfatizando cada palavra. Seu pai acabou de voltar. Não o decepcione, meu amor. Estela baixou a cabeça e caminhou como uma sombra. A porta do quarto se fechou, deixando João sozinho no meio de uma casa cheia de fotos onde ele não existia, partituras sem alma e notas mortas. Ele apertou os punhos e fez uma promessa silenciosa: já perdera demais no campo de batalha no Haiti. Mas desta vez, ele não perderia a filha. O som do piano ecoava em notas secas no cômodo silencioso. João estava sentado no sofá frio, os olhos fixos no relógio de parede. Cada tic-tac soava como o martelo de uma sentença invisível. Ficara no apartamento por 3 dias observando em silêncio, 3 dias sentindo na pele como havia sido arrancado da vida de Estela. O cronograma colado nas paredes do quarto da menina o deixou chocado. Folhas enormes com horários detalhados, 5 horas de prática de piano por dia, inclusive aos domingos. Nada de brincar, nada de amigos, nada além de técnica de dedos, leitura musical, audição. Rosana falava com naturalidade, como se fosse óbvio. Você sabe, o Conservatório Nacional só aceita prodígios. Ela precisa superar a si mesma. João perguntou. Trancando ela no quarto o dia todo? Impedindo-a de ser criança? Rosana ajeitou uma pasta de documentos, o olhar afiado. Você não entende. Isso se chama disciplina rigorosa. Todos os gênios do piano foram treinados assim. João torceu os lábios. E quando ela erra, você a proíbe de comer, de tomar banho, também é disciplina rigorosa? Rosana cruzou os braços. Tem provas disso? Ou só voltou depois de anos sumido para bancar o herói? Essas palavras foram como uma faca cravada no peito de João. Ele já fora um soldado, acreditando que ir à guerra era proteger a família, ser um porto seguro. Mas ao voltar, tudo havia mudado. Ele não tinha mais lugar em sua própria casa. Naquela noite, ele ficou sentado na sala, olhando para o piano, o único objeto que restava da mãe falecida dele, a avó de Estela. O piano agora não era mais um instrumento de música, mas de punição, símbolo distorcido de controle. Estela saiu do quarto, aparência frágil, olhos fundos. João chamou suavemente. Filha. Vem aqui com o papai um pouco. A menina hesitou, os olhos espiando para trás onde Rosana vigiava cada gesto. João falou baixo. Tudo bem. Só quero conversar. Estela se aproximou timidamente, sentou-se na cadeira em frente, as mãos pequenas tremendo. João forçou um sorriso. Você gosta de tocar piano? Estela baixou os olhos e sussurrou. Não posso falar. Tenho que praticar. Mamãe disse. Se eu não for boa, ela vai ficar decepcionada. João segurou a mão da filha, sentindo a pele fina, as marcas vermelhas pelo pulso. Apertou levemente. Eu sei, mas você não precisa esconder nada do seu pai. Você lembra da sua avó? Estela pareceu confusa, os olhos marejados. Mamãe Rosana disse. Que não pode falar. O papai também não deve falar. João ficou em silêncio. A falecida mãe dele, Dona Helena, fora uma pianista talentosa, doce. Foi ela quem ensinou as primeiras melodias a Estela antes de morrer num acidente de carro. E agora, até mesmo essa lembrança havia sido enterrada por Rosana. Passos se aproximaram. Rosana surgiu, vestida com um robe leve, o sorriso cínico nos lábios. O que está ensinando para ela agora? Mais sentimentalismo inútil. João cerrou os punhos. Estou lembrando a minha filha, que ela tem o direito de lembrar suas origens. Rosana riu com desdém. Lembrar para quê? Quem morreu, morreu. Os vivos precisam seguir em frente. Estela tremia. A menina se levantou, murmurando. Desculpa. Eu preciso voltar a praticar. João chamou. Filha. Mas Estela já havia se virado, parecendo uma sombra, desaparecendo em silêncio atrás da porta do quarto do piano. Na noite seguinte, quando Rosana saiu, João vasculhou os poucos pertences antigos que restavam. Embaixo da cama de Estela, dentro de uma gaveta escondida, ele encontrou um caderno antigo, com a capa desgastada e as páginas amareladas. Era uma coletânea de partituras copiadas à mão, composições da Dona Helena, intercaladas com a caligrafia infantil de Estela. A música da vovó. Hoje eu pratiquei. Ela vai ter orgulho. João apertou o caderno contra o peito, o coração apertado. Ele o embrulhou com cuidado, planejando entregá-lo à filha no dia seguinte, para que ela soubesse que as memórias da avó não haviam desaparecido.
Mas ao sair para a sala, ficou paralisado. Rosana estava diante da lareira, os olhos brilhando de ódio. Nas mãos, segurava o caderno que ele acabara de encontrar. Isso, onde você achou isso? Rosana perguntou, com a voz escorrendo veneno como uma cobra. João se aproximou. Não, me devolve. Mas já era tarde. Rosana jogou o caderno no fogo. As chamas engoliram página por página, memória por memória. Essa menina é fraca como a sua família, rosnou Rosana. Eu vou ensiná-la a ser forte. Sem sentimentos. Sem passado. João avançou, segurando o braço dela. Você ficou louca. Aquilo era da minha mãe. Rosana se livrou dele com desprezo no olhar. Você não vive aqui. Você abandonou a gente. Não venha bancar o Salvador. Estela estava num canto da sala, os olhos arregalados, vendo tudo. Mas a menina apenas se virou em silêncio e caminhou de volta ao quarto do piano, como se já estivesse acostumada a ver as memórias serem queimadas, os sonhos soterrados. O apartamento cheirava a papel queimado, as notas desafinadas vinham do quarto do piano, misturadas aos suspiros pesados de João. Desde aquele dia, o ar dentro do apartamento tornou-se sufocante. João quase não via Estela sair do quarto do piano. Aquele espaço branco e pequeno havia se transformado numa verdadeira cela, onde cada nota, cada respiração, até os soluços eram aprisionados. Todas as manhãs, Rosana colava na porta do quarto uma nova partitura, com um bilhete frio. Prova chegando. Decorar em 2 dias. João pegava as folhas e via as notas densas como uma teia sufocante. Ele já enfrentara bombas e tiros como soldado, mas nunca se sentira tão impotente. Naquela noite, os erros no piano foram constantes. João encostou o ouvido à porta e ouviu a voz trêmula de Estela. Eu não consigo lembrar. A resposta de Rosana veio como uma lâmina. Não lembra? Quer apanhar de novo? João tentou abrir a porta, mas estava trancada. Ele bateu forte. Rosana. Abre essa porta. Rosana respondeu do outro lado, com um riso gélido. Não faça escândalo. Estou educando minha filha. O som do piano cessou. Estela chorava baixinho. Na manhã seguinte, João escondeu um gravador pequeno embaixo do piano. Sabia que precisava de provas, precisava da verdade para salvar a filha daquele ciclo cruel de disciplina. A realidade foi ainda pior do que ele imaginava. Naquela noite, ao ouvir a gravação, a voz de Rosana ecoou cruel. Cala a boca. Eu não queria ser sua mãe. Tenho que carregar você como uma dívida. Imbecil. Estela soluçava. Desculpa. O som da régua batendo nas teclas soou arrepiante. João apertou os fones com força, sentindo as veias da cabeça prestes a estourar. Na manhã seguinte, Rosana apareceu com uma nova partitura, o olhar frio como gelo. Essa é a da prova. Se não decorar, nada de comida, nada de dormir. Estela empalideceu, tremendo. Mas... eu ainda não terminei de estudar a anterior. Rosana arqueou os lábios. Vai querer ser fraca como seu pai. Não preciso de inúteis nesta casa. João se aproximou, a voz tensa. Chega. Rosana riu. Você não tem autoridade aqui. Não se meta na educação da minha filha. João segurou a mão trêmula de Estela. Eu sou o pai dela. Tenho, sim, esse direito. Rosana cruzou os braços com arrogância. Você sumiu por 6 anos. Agora lembra que é pai. Estela ficou entre os dois, corpo frágil, olhar como de um passarinho preso na gaiola, sem saber mais o que era esperança. João olhou para a menina e suavizou a voz. Você não precisa aguentar isso. Mas Estela apenas balançou a cabeça, sussurrando. Eu não posso dizer nada. Mamãe mandou. Naquela noite, o som do piano recomeçou, errático e fragmentado. Já era meia-noite quando João ouviu algo cair com força no chão, seguido pelos gritos de Rosana. Se é tão inútil assim, então nem merece comer. João correu para fora do quarto, bateu na porta do piano. A porta se abriu de repente. Estela estava caída no chão, rosto pálido, lábios rachados, a respiração fraca. Rosana observava, sem expressão. Ela só desmaiou. Não faça drama. João a pegou no colo, furioso. Ela está esgotada. Você quer matá-la? Rosana bufou com desprezo. Se é fraca assim, nunca vai passar no conservatório. João não respondeu.
Saiu correndo, descendo com a filha no elevador. No caminho, encontrou Emílio, o vizinho do andar de baixo. Ele se assustou. O que houve? João respondeu entre dentes cerrados. Hospital. Ela desmaiou. Emílio olhou preocupado. Eu avisei. Você precisa fazer alguma coisa. No hospital, Estela estava deitada na maca, rosto sem cor, uma agulha de soro no braço pequeno. O doutor Valentim, um homem de meia idade, saiu da sala com o semblante sério. A menina está com exaustão, hipoglicemia, desnutrição severa. Por que uma criança está sendo forçada a esse ponto? João apertou os punhos. Doutor. Preciso de um laudo oficial sobre a saúde dela. Valentim olhou sério. Você é o pai biológico? Tem documentos? João entregou os papéis. Valentim assinou o laudo e balançou a cabeça. Não quero me intrometer, mas essa forma de criação pode matar não só o corpo, como a alma da criança. João agradeceu em silêncio, os olhos carregados de decisão. Já tinha parte da prova. Não deixaria Estela ser destruída. Ao voltar para o apartamento, Rosana o esperava de braços cruzados na porta, o olhar glacial. Levar ela para o hospital? Quer me envergonhar diante da administração do prédio? João ergueu o laudo médico diante dela. Vou levar isso ao tribunal. Rosana riu com frieza. Você acha que é simples assim? Eu tenho advogado. Eu tenho gente do meu lado. João apertou o papel, o coração em chamas. Vamos ver quem realmente vai proteger a Estela. Rosana virou as costas, sua voz escorrendo veneno. Boa sorte, herói de guerra. A porta se fechou atrás dela, deixando João parado no corredor, o coração pesado. Mas ele sabia. Desta vez, ele não recuaria. O julgamento aconteceu numa manhã de inverno gelado. João sentou-se no banco dos autores, com a pasta de documentos apertada nas mãos, os olhos fixos em Estela, a menina encolhida ao lado de Rosana, rosto pálido, olhar sem vida. O juiz Alvarez, um homem de meia idade, conhecido por sua rigidez, conduziu a sessão com voz cortante. Caso de disputa pela guarda de menor entre o senhor João Moreira e a senhora Rosana Ferreira, em andamento. João se levantou, a voz firme. Peço a guarda da minha filha, Estela Moreira, pois ela está sofrendo abuso psicológico severo. Rosana, sentada do outro lado, cabelo perfeitamente arrumado, terno impecável, sorriu levemente, como se tudo não passasse de um mal-entendido. Excelência, fui eu quem criou a Estela nos últimos 6 anos, desde que o pai a abandonou. Nunca abusei da minha filha. O advogado de Rosana, um homem alto, cabelo engomado, chamado Mateus Oliveira, levantou-se e falou com clareza. Excelência, peço que considere as provas de que a senhora Rosana oferece um ambiente saudável, fotos da família, certificados escolares e prêmios musicais de Estela. Mateus colocou sobre a mesa uma série de fotos. Estela de vestido branco ao lado de Rosana, outra da mãe e filha num passeio ao ar livre, imagens do quarto da menina, limpo e arrumado. João olhou para aquelas fotos, com o coração apertado. Tudo era encenação. Essa criança nunca teve uma infância de verdade. João rebateu. Ela é forçada a praticar piano 5 horas por dia, inclusive nos fins de semana. Vive sob controle total, não tem amigos, não pode sequer mencionar a mãe biológica. O juiz Alvarez franziu a testa. O senhor tem alguma prova concreta de maus tratos? João entregou o laudo médico do hospital e um trecho de gravação onde Rosana humilhava Estela. Eu não queria ser sua mãe. Você é uma dívida que tenho que carregar. Mateus torceu os lábios. Essa gravação não tem contexto. Pode muito bem ter sido editada. Alvarez assentiu. Correto. Precisamos de provas mais claras. O laudo médico apenas aponta exaustão, o que não é suficiente para confirmar abuso sistemático. João apertou os punhos. Rosana, sentada do outro lado, sorria com confiança. Alvarez se voltou para Estela. Você é maltratada pela sua mãe? Estela baixou a cabeça, as mãos apertando a barra do vestido, os lábios cerrados. Rosana sussurrou. Responde, filha. A mamãe te ama. Estela ergueu o rosto com timidez, a voz baixa como um sussurro. Não. A mamãe me ama. João engoliu em seco, sentindo o coração ser esmagado por dentro. Mateus prontamente acrescentou. Excelência, a criança claramente afirma que não sofre maus tratos. Além disso, tem se destacado em competições de piano infantil. Alvarez fez anotações, a expressão fria.
E quanto ao Sr. João, onde esteve nos últimos 6 anos? Por que não cuidou da filha? João segurou firme a pasta de documentos. Eu estava no exército, em missão de paz no Haiti. Fui ferido e precisei de tratamento. Quando voltei, descobri que minha filha vivia como prisioneira dentro da própria casa. Mateus rebateu. Mas o senhor ficou ausente por anos. Isso é negligência. E agora, aparece com alguns papéis, áudios cortados, exigindo a guarda. Excelência, está claro quem realmente proporciona um ambiente estável para Estela. João quis retrucar. Mas as palavras morreram na garganta. Ele olhou para Estela. A menina permanecia em silêncio, o olhar vazio, sem coragem de encará-lo. Rosana se inclinou e sussurrou no ouvido da filha, alto o suficiente para João ouvir. Se você mentir, não vai comer nada hoje. Entendeu? Estela estremeceu, abaixou ainda mais a cabeça, e uma lágrima deslizou silenciosa por sua bochecha. Alvarez declarou. No momento, o tribunal não considera haver provas suficientes para alterar a guarda. Senhor João, se desejar recorrer, apresente evidências mais consistentes. A sessão está encerrada. Rosana sorriu satisfeita, organizando seus documentos com ar vitorioso, lançando um olhar de triunfo para João. No corredor do tribunal, João interceptou as duas, chamando baixinho, Estela. A menina parou, as mãos apertando com força as alças da mochila, os ombros tremendo. Rosana se colocou entre os dois, com voz doce. Você está assustando ela. João cerrou os punhos. Ela não tem medo de mim. Ela tem medo de você. Rosana riu com escárnio. Você perdeu, João. O tribunal está do meu lado. A sociedade está do meu lado. Seu Emílio, que estava por perto, balançou a cabeça com tristeza. Sinto muito por você, rapaz. Mas neste mundo, documentos bonitos e imagens perfeitas têm mais peso. A verdade? É difícil. Rosana levou Estela embora sem olhar para trás. João permaneceu imóvel no corredor gelado, ainda segurando o maço inútil de documentos, o coração pesado como pedra. Sentia que o campo de batalha no Haiti era mais suportável que este momento ver sua filha entrar, em silêncio, numa prisão invisível da qual ninguém acreditava nele, ninguém a salvava. O táxi parou em frente ao velho prédio residencial, as luzes amareladas da rua mal iluminando as janelas escuras. Rosana segurou firme o braço de Estela, obrigando a menina a entrar no elevador, o olhar alerta como se temesse estar sendo seguida. Mas ninguém a seguia. João fora completamente derrotado no tribunal. Ao chegar ao apartamento no 5º andar, Rosana jogou a bolsa sobre a poltrona e bateu a porta com força. Ela se virou para Estela, a voz cortante. Pro quarto do piano. Agora. Estela hesitou. Mãe, eu tô cansada. Rosana riu com desdém. Cansada? Depois de me envergonhar no tribunal, ainda tem a cara de dizer que tá cansada. A menina entrou no quarto com passos trêmulos, o olhar perdido. A porta se fechou atrás dela com um clique metálico. Rosana colou na parede uma nova partitura com naturalidade. Essa é da prova pro Conservatório Nacional. Não me importa se decorou ou não. Se errar, fica sem comida. Estela apertou as mãos com força, a garganta travada, os olhos ardendo. Olhou para o piano à sua frente. As teclas não pareciam mais um instrumento musical, mas um instrumento de tortura. Suas mãos pequenas e trêmulas pousaram sobre as teclas, mas as notas saíam fragmentadas, erradas. A voz fria de Rosana soou do lado de fora, por uma microcâmera instalada no teto. Tocando desse jeito, você acha que vai competir com quem? Vai querer acabar como sua avó. Morta e inútil. Estela começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Cada nota errada soava como um golpe em sua alma. Na quarta noite, Estela não aguentou mais. Suas mãos estavam inchadas, os dedos sangrando. Em desespero, ela bateu com força no piano. As notas soaram quebradas, dissonantes. Eu não consigo mais. Rosana entrou imediatamente, os olhos em fúria. O que você tá fazendo, hein? Estela recuou, assustada, os olhos marejados. Desculpa. Dói demais. Rosana agarrou o braço fino da menina e apertou com força. Você tem que ser boa. Eu gastei dinheiro, tempo, minha juventude com você. Você me deve. Tem que me pagar. Estela chorava, a voz sumida. Eu só queria descansar um pouco. Rosana empurrou com força.
A menina caiu no chão, a cabeça batendo na base do piano com um estalo doloroso. A partir de agora, sem jantar. Só vai comer quando souber tocar essa música de cor. Ela bateu a porta e trancou, deixando Estela encolhida no chão, faminta, tremendo de dor. No dia seguinte, João ligou sem parar, mas ninguém atendia. Ele ficou parado do lado de fora do prédio, olhando para cima. A luz do quarto do piano piscava. O som fraco e desconexo do piano ecoava até a calçada. Uma vizinha do andar de cima, Dona Inês, uma senhora de cabelo grisalho, se aproximou, suspirando. Seu João, eu escuto esse piano o dia inteiro. A menina é tão pequena. Como pode aguentar tudo isso? João apertou os punhos, a voz rouca. Eu entrei com uma ação, mas ninguém acredita. Inês balançou a cabeça. Eu escuto ela chorando à noite. Mas Rosana é muito influente. Todo mundo acha que a família dela é perfeita. O som do piano cessou de repente. João levantou a cabeça, o coração acelerado. Subiu em silêncio pelas escadas, parou diante da porta do apartamento. Encostou o ouvido, atento. 1 minuto. 2. Até que passos cansados se aproximaram. A porta se abriu. Rosana saiu com expressão vazia. João a interceptou. Cadê a menina? Ela tá bem? Rosana riu com frieza. Você não tem o direito de perguntar. Ela passou por ele e saiu do prédio. João imediatamente empurrou a porta e entrou. O quarto do piano estava escuro. Estela estava encolhida no chão, segurando o estômago, o rosto pálido. Filha. Estela. João correu até ela, levantando-a nos braços. Seus lábios estavam secos, os olhos semicerrados, a respiração fraca. Ele desceu com Estela no elevador. Inês, a vizinha do andar de cima, veio correndo, aflita. Vou com você. Temos que levá-la ao hospital agora. Na sala de emergência, o Dr. Valentim franziu a testa ao olhar os exames. A menina está com exaustão severa, hipoglicemia, risco de infecção nas pontas dos dedos. Como deixaram uma criança chegar a esse ponto? Essa já é a segunda vez só neste mês. João apertou os punhos, os olhos vermelhos de emoção. Eu estou tentando conseguir a guarda dela. Mas a justiça está do lado dela. Valentim suspirou. É triste. A sociedade muitas vezes só enxerga a aparência. Mas você precisa agir logo. Senão essa criança será completamente destruída. Estela estava deitada na maca, o rosto pálido, os olhos semicerrados, de vez em quando uma lágrima escorria. João sentou ao lado dela, segurando sua pequena mão, e sussurrou. O papai não vai deixar você passar por isso nunca mais. Eu prometo. No corredor, Inês falou baixinho. Eu testemunharei, se precisar. Mas você vai precisar de mais provas, mais claras. João assentiu, o olhar firme aceso por uma centelha de determinação. Naquela noite, ele ficou novamente debaixo da janela do apartamento, olhando para a luz oscilante do quarto do piano. O som do piano ecoava, errado, fraco, e então, silêncio. No vazio da noite, João chorou. O campo de batalha lhe tirou companheiros, mas ele nunca se sentiu tão derrotado quanto agora quando via sua própria filha sendo despedaçada por dentro, e ninguém acreditava, ninguém a salvava. Já se passaram 4 dias desde a última vez que João levou Estela ao hospital. Depois disso, Rosana apertou ainda mais o cerco. Instalou câmeras no quarto do piano, trancava a porta por fora, e limitou ao máximo qualquer contato de Estela com o mundo exterior. Inês, a vizinha do andar de cima, passava discretamente informações para João todos os dias. Ela não sai mais. Eu escuto o piano o tempo todo. Tocando errado, e depois silêncio, tô com medo, João. João assentia, a voz embargada. Eu sei. Mas ainda não tenho provas suficientes. Inês o encarou, com o olhar pesado. Provas? Então corra, antes que essa menina se acabe de vez. Naquela noite, sob o amarelo fraco da iluminação da rua, João ficou de novo parado sob a janela do apartamento, com os olhos erguidos. As notas do piano soavam erradas. Cada acorde, cada pausa errada era como uma facada no coração dele. Ficou ali, no frio cortante, ouvindo cada melodia distorcida que saía do quarto. E então, silêncio. Sem piano. Sem choro. Apenas a noite densa engolindo tudo. João fechou os punhos, o peito em agonia.
Ele sentia que o campo de batalha no Haiti, com suas explosões e corpos, era mais suportável do que ver sua filha perdendo a dignidade dia após dia sem que ele pudesse fazer nada. Na manhã seguinte, Rosana saiu cedo com Stella. A menina estava mais magra, os olhos fundos, os passos cambaleantes. João os seguiu de longe, o coração apertado. Acompanhou de moto por 3 semáforos até que elas entraram num prédio desconhecido na Rua das Palmeiras, um centro de preparação exclusivo para jovens talentos do piano. João parou, encostou a moto na calçada e se escondeu atrás de um poste, observando pela vitrine. Lá dentro, Stella estava sentada diante de um piano Steinway preto e brilhante, tão rígido quanto um caixão. Diante dela, um senhor de cabelo branco e óculos de leitura segurava uma régua e apontava para as partituras. Rosana, sentada num canto da sala, observava tudo com os braços cruzados, assentindo com a cabeça, como uma inspetora avaliando um investimento. João pegou o celular e começou a gravar discretamente. Stella tocava com as mãos trêmulas, e a cada erro, o homem batia a régua no teclado, fazendo a menina se encolher. Não precisava de palavras. Aquilo não era ensino. Era tortura. João se afastou, mordendo os lábios, apertando o telefone no bolso. Uma esperança se acendeu. Aquele vídeo podia ser uma nova prova. Mas então pensou. Será suficiente? Horas depois, Rosana postou uma foto de Stella ao piano, com a legenda: "Minha filha anjo guerreiro que não para de praticar para realizar seu sonho no Conservatório Nacional. Mamãe tem tanto orgulho de você." Centenas de curtidas, dezenas de comentários: "Maravilhosa! Que mãe incrível! Já é uma artista como você." João ficou paralisado. Uma prisão emocional, camuflada por hashtags e filtros coloridos. Naquela noite, com Rosana fora para um evento beneficente, João aproveitou para voltar ao apartamento com um antigo conjunto de chaves. A porta estava com fechadura eletrônica nova, não conseguiu entrar. Mas Emílio, o velho vizinho do andar de baixo, o deixou entrar pelo apartamento ao lado, passando pela sacada conectada. 5 minutos, no máximo, sussurrou Emílio, olhando o relógio com ansiedade. "Se ela voltar." "Eu sei." João respondeu, os olhos já marejados. Ele entrou no quarto do piano. Stella estava ali, cabeça baixa. Os pulsos enfaixados. Um leve cheiro de antisséptico no ar, misturado com o cheiro de papel velho e madeira queimada, resquícios da partitura que Rosana queimara. "Filha." João se ajoelhou, a voz embargada. Stella levantou os olhos, o olhar vazio, mas por um instante, um brilho surgiu ao ver o pai. "Papai. Eu. Tô com dor. Mas não posso falar." A mamãe disse. João a abraçou, sem conter as lágrimas. "Eu não preciso que você passe na prova. Só quero que você seja feliz. Só quero ouvir você sorrir." Stella apertou os lábios, e então murmurou: "Papai, se eu morrer, será que a mamãe me perdoa?" João ficou petrificado. Apertou a filha ainda mais forte, sussurrando: "Não, você não vai morrer. Nunca pense nisso." Do lado de fora, passos de salto alto ecoaram. Rosana havia voltado. Emílio sussurrou, apavorado: "Vai embora. Agora." João colocou rapidamente um microfone gravador na mão da filha, beijou sua testa. "Grava tudo. Nem que seja uma frase." A porta se abriu com força. Rosana estava ali, o olhar como o de uma víbora. Emílio a distraiu por um momento, e João escapou pela sacada, descendo pela escada de emergência como um fantasma. Rosana não percebeu. Naquela noite, Stella mentiu pela primeira vez. "Mãe, hoje eu errei a música." Rosana gritou. "Você é uma inútil, Stella. Tive que abrir mão de tudo por sua causa. Se não fosse pela opinião dos outros, eu já tinha te deixado num orfanato." A menina ficou em silêncio. No bolso do vestido, a luzinha vermelha do microfone piscava. Na manhã seguinte, João foi ao encontro de Inês e Emílio. Tocou o áudio. A voz de Rosana era clara. "Você só existe para eu poder me exibir pros outros." Inês ficou chocada. Emílio silenciou. O velho tirou os óculos e disse: "Me manda isso. Eu testemunharei. E conheço gente dentro do fórum." João assentiu. Pela primeira vez, uma fresta de luz atravessava o muro da escuridão. Na manhã seguinte, Rosana tirou Stella de casa e a levou ao local do exame do conservatório.
João já estava esperando no portão, os olhos fundos de tantas noites sem dormir, segurando uma nova pasta de apelação com os áudios, os choros de Estela e o vídeo do centro de treinamento. Tiago, ao lado dele, apertava outro laudo médico. Vou testemunhar. Não posso continuar vendo essa menina sendo destruída. Rosana chegou, o olhar glacial. O que está fazendo aqui? Veio fingir que é pai exemplar de novo? João a encarou, a voz cortante. Vim salvar minha filha. Estela se encolheu atrás de Rosana, os olhos apavorados fitando João, os lábios cerrados. Filha. João chamou baixinho. Rosana riu com desprezo e puxou Estela pelo braço. Ela vai fazer a prova. Sai da frente. João pensou em segurar Estela, mas o olhar suplicante e assustado da menina o fez parar. Ele sabia que não podia forçá-la naquele momento. Mas também sabia que não desistiria. A prova começou. Estela sentou-se diante do grande piano no auditório, o olhar cansado, as mãos trêmulas. A banca examinadora virou a partitura, fazendo um sinal. Pode começar. O som do piano ecoou, distorcido, fora de compasso desde as primeiras notas. Estela tentava, mas as mãos doíam, a mente estava em turbilhão, ela não conseguia se concentrar. Rosana, sentada entre o público, tinha os olhos em chamas. Apertava os lábios e cerrava os punhos. Inútil. Sussurrou entre os dentes. O som errado se espalhava pelo auditório. O público começou a murmurar. Alguns jurados franziram a testa, outros balançaram a cabeça com desgosto. Estela levantou os olhos e viu João sentado na última fileira. Ele não disse nada. Apenas fechou os punhos, os olhos vermelhos de emoção. A menina baixou a cabeça. Lágrimas escorreram por seu rosto. Ela se lembrou da avó, dos dias em que aprendia piano com ela, na pequena sala da casa, sem pressão, sem gritos, só música e carinho. O piano silenciou. No meio do silêncio total, Estela se levantou de repente. As mãos pendiam ao lado do corpo, os olhos vermelhos. Eu não consigo. Eu não quero. Rosana levantou-se num salto e correu em direção a ela. Você me envergonhou na frente de todo mundo. Estela recuou, tremendo, gaguejando. Eu só queria tocar pra vovó. Não pra essa prova. O auditório ficou em alvoroço. A jurada principal, Dona Teresa Nogueira, uma renomada pianista, franziu o senho. O que está acontecendo aqui? Este é um ambiente sério. João caminhou rápido até o palco, ergueu uma pasta de documentos, e falou com firmeza. Desculpem a interrupção. Mas eu preciso dizer a verdade. Rosana avançou para impedi-lo, mas João ergueu a mão. Eu tenho provas. Minha filha está sofrendo abuso psicológico. Ela é forçada a estudar piano como uma máquina. Aqui estão os áudios, o depoimento do professor Tiago, e o laudo médico. Tiago subiu ao palco e falou com voz grave. Eu sou o professor da Estela. Vi com meus próprios olhos os sinais de agressão física e emocional. Estou disposto a testemunhar. Dona Teresa olhou para Estela com seriedade. Você realmente quer fazer essa prova? Estela balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu só queria tocar a música da vovó. Não para competir. Só para lembrar dela. O silêncio tomou conta do auditório. Rosana explodiu. Ela é só uma criança, não sabe o que diz. João olhou para Rosana, a voz cortante. Quem não sabe nada sobre sentimentos, sobre música, sobre amor, é você. Seguranças do auditório chegaram, vendo a tensão no palco. Rosana foi detida para verificação dos documentos. João abraçou Estela, as lágrimas escorrendo. Me perdoa. Eu cheguei tarde. Mas a partir de agora, ninguém mais vai te machucar. Estela chorou alto no colo do pai, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu um calor humano de verdade. Alguns aplausos tímidos ecoaram no auditório, não eram pela apresentação, mas por empatia. A música interrompida naquele dia, foi o sinal do fim do capítulo mais doloroso da vida de Estela. Apenas 3 dias após a prova caótica no Conservatório de Campinas, o clima no apartamento do 5º andar mudou completamente. Rosana foi detida temporariamente para investigação por abuso psicológico contra menor de idade. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro. Os cochichos e murmúrios começaram a ecoar pelas costas da mulher antes reverenciada como mãe exemplar. João levou Estela de volta ao apartamento. Segurava firme a mão da filha, o coração apertado, mas cheio de determinação.
Inês, a vizinha do andar de cima, apareceu correndo, com o rosto aflito. João, eu soube. A polícia veio buscar a Rosana hoje cedo. João assentiu, com voz grave. Ela foi detida. O tribunal vai abrir uma reavaliação urgente do caso. Inês suspirou. Fico feliz pela Estela. Mas, como ela está? João olhou para a filha ainda calada, olhos inchados, o corpo encolhido como um passarinho que viveu tempo demais numa gaiola. Ele respondeu com ternura. Ela precisa de tempo. Naquela noite, o apartamento que sempre pareceu frio de repente se aqueceu. Estela se sentou diante do velho piano da mãe de João. Suas mãos trêmulas repousaram nas teclas, os olhos espiando ao redor como se ainda temesse alguma bronca. João sentou ao lado dela, com voz suave. Ninguém vai te obrigar a nada. Você pode tocar quando quiser, e o que quiser. Estela hesitou, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Papai, se eu tocar errado, você vai ficar bravo comigo? João balançou a cabeça, a voz embargada. Eu só fico bravo comigo mesmo, por ter deixado você sofrer tanto. Ela mordeu o lábio e, bem devagar, começou a tocar as primeiras notas. A música era hesitante, fora do compasso, mas não havia mais medo. Era a melodia escrita por sua avó, uma música que nunca pôde ser tocada inteira porque Rosana sempre interrompia. Nota por nota, errada, frágil, mas cheia de calor. João ficou em silêncio, o coração explodindo. As lágrimas escorriam, as mãos tremiam. Sentia que finalmente um peso enorme estava sendo levantado. Naquela noite, Estela adormeceu no sofá, com um sorriso leve nos lábios. João a cobriu com um cobertor, os olhos cheios de carinho. Ele sabia que a batalha ainda não havia terminado, mas pela primeira vez em meses, sentia a esperança surgir. Um mês depois, no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi aberta a audiência criminal contra Rosana Ferreira, acusada de abuso psicológico sistemático contra menor de idade, destruição de integridade emocional e falsificação de provas no contexto educacional. A opinião pública reagiu com revolta. Todos os detalhes foram exibidos abertamente, os áudios com Estela chorando, os vídeos de Rosana insultando e agredindo a filha nos bastidores, não restava mais dúvida. O Ministério Público pediu a pena máxima dentro da lei. 5 anos de prisão em regime semiaberto, perda definitiva dos direitos parentais, devolução de todas as bolsas e prêmios conquistados sob o nome de Estela. O juiz foi categórico. A ré destruiu a infância de uma criança ao se esconder por trás da imagem de mãe perfeita. Trata-se de uma forma de abuso sofisticada, cruel e prolongada, comparável à tortura emocional. Sentença: 15 anos de prisão, proibição de qualquer contato com a vítima, inclusão do nome de Rosana Ferreira no Cadastro Nacional de Vigilância Educacional, anulação de todos os diplomas e certificações ligadas à educação infantil. No tribunal, aplausos romperam como trovões. Ao ser escoltada até o carro da prisão, uma multidão esperava. Jogaram nela cópias dos calendários de estudo que antes cobriam as paredes do quarto de Estela, com uma frase escrita à mão: "Filha não é projeto. Ela é gente." Rosana ergueu o rosto, cercada. Os olhos estavam vazios. Toda a altivez de antes havia se desfeito, restando apenas uma mulher solitária, amaldiçoada pela mesma sociedade que antes a exaltava. A porta do carro se fechou com estrondo. Desta vez, todas as portas se fecharam para sempre para quem, em nome do amor, semeou o inferno. Nos dias seguintes, João levou Estela de volta ao apartamento do 5º andar, agora livre de Rosana, livre dos gritos, sem mais calendários de treino cobrindo as paredes. Inês veio visitar, trazendo uma cesta de pães e um pequeno buquê de flores. "Bem-vinda de volta, Estela." A menina, tímida, escondeu-se atrás do pai. João a encorajou. "Está tudo bem, filha. Esta é a dona Inês, ela sempre cuidou de você." Inês se abaixou e falou com doçura. "Eu também toco um pouquinho de piano. Se você quiser, posso tocar com você, não para provas. Só por diversão." Estela arregalou os olhos, hesitante. "Ninguém vai brigar comigo." João sorriu. "Triste. Ninguém vai brigar mais com você. Você tem o direito de errar, de tocar só por prazer." Naquela noite, o som do piano preencheu o apartamento pela primeira vez, sem ser interrompido, sem gritos. Estela tocou novamente a música inacabada da avó, nota por nota, lenta, fora do ritmo, mas carregada de emoção. João ficou sentado à janela, os olhos marejados.
Sabia que o caminho ainda era longo, mas o primeiro passo já estava firme. No dia seguinte, ele decidiu enviar um pedido oficial ao Conservatório de Campinas, solicitando que Stella participasse da apresentação em homenagem, não como candidata a exames nacionais, mas como uma jovem artista que queria homenagear sua falecida avó. Ele escreveu no pedido: "Minha filha não precisa provar talento com prêmios ou medalhas. Ela só precisa ser livre para tocar a música que sua avó deixou, diante da família, dos amigos e de quem ama a música." A organização respondeu rapidamente: "É uma honra receber Stella Moreira na noite de concerto em memória aos que amamos. Esperamos sua família em Campinas." João apertou a carta contra o peito, o coração aliviado. Levantou os olhos para Stella. A menina ensaiava no piano, o rosto mais iluminado do que nunca. À noite, em Campinas, a praça central estava iluminada por luzes douradas. O conservatório infantil havia sido ricamente decorado. Do lado de fora, uma longa fila de pessoas aguardava com expectativa o concerto especial, Sinfonia para os que amamos. João segurava a mão de Stella, o coração batendo forte. Pela primeira vez após tantos meses sombrios, ele via sua filha caminhar com confiança entre a multidão, sem se esconder nas paredes, sem fugir dos olhares. Stella usava um vestido branco impecável, os cabelos trançados, os olhos brilhando de admiração. "Pai, tem muita gente", murmurou ela. João apertou a mão dela. "Não se preocupe, filha. Você não está aqui para competir. Só vai tocar a música da vovó. Por ela. E por você." Stella sentiu, os lábios cerrados com determinação. Eles entraram no grande auditório. As luzes do palco refletiam no teto alto, a orquestra já aguardava. Centenas de pessoas sentadas em silêncio. No púlpito dos jurados, uma faixa grande dizia: "Em memória dos que se sacrificaram por suas famílias." Dona Teresa Nogueira, a pianista famosa que testemunhara tudo no conservatório, se aproximou com um sorriso gentil. "Stella, pronta?" Stella hesitou. "Tô, um pouquinho nervosa." Teresa acariciou os cabelos da menina. "Você não precisa ser perfeita. Música é sentimento, não obrigação." João agradeceu em voz baixa, com os olhos marejados. Na plateia, rostos conhecidos apareciam. Inês acenava, Tiago, o professor de Stella, mostrou um joinha encorajador. Até o velho Emílio estava presente, frágil mas com os olhos brilhando. "Eu não podia perder isso, João." João sorriu, o coração transbordando de emoção. Logo depois, o apresentador subiu ao palco, sua voz ecoando pelo auditório. "Boa noite a todos. Este concerto não celebra apenas a música, mas também aqueles que inspiraram, cuidaram e se sacrificaram por seus filhos e netos." Ele parou por um instante, olhando na direção de Stella. "Convidamos agora ao palco a jovem artista Stella Moreira, que irá apresentar a peça A Música da Vovó, composição inacabada de sua avó, completada com amor." Aplausos calorosos encheram o auditório. João apertou as mãos, o coração quase pulando no peito. Stella entrou no palco. Pequena, mas corajosa, iluminada pela luz dos refletores. Sentou-se ao piano, posicionou as mãos nas teclas, e olhou para o público. Quando cruzou o olhar com o pai na primeira fileira, murmurou baixinho: "Pai, essa é a primeira vez que você me ouve ao vivo." João assentiu, as lágrimas escorrendo. O som do piano se espalhou, suave, lento, cada nota preenchendo o espaço. O auditório ficou em silêncio absoluto, todos prendendo a respiração. A música da avó, que Stella nunca pôde tocar por completo, agora soava inteira, sem interrupções, sem gritos, sem castigos. Só emoção, leveza e liberdade. Cada nota contava a história de uma avó ausente, de uma infância roubada, e de uma libertação conquistada. A plateia ficou emudecida. Muitos olhos marejados. As mãos de Stella deslizavam com firmeza, aquelas mãos que antes sangravam, agora tocavam com força e ternura. Ao final da apresentação, uma salva de palmas irrompeu. Longa, estrondosa. Pessoas se levantaram, gritaram: "Maravilhoso!" Stella se levantou, fez uma reverência. Seus olhos brilhavam. Pela primeira vez na vida, ela sorriu com plenitude, sem medo. João correu até o palco e a abraçou com força, chorando. "Você conseguiu! Eu tenho tanto orgulho de você." Stella o abraçou de volta, sussurrando: "Pai, eu não tenho mais medo. Eu sou livre agora." Do lado de fora do auditório, Rosana assistia de longe, cercada por olhares de desprezo.
Murmúrios da imprensa se espalhavam. É aquela mãe que abusou da filha. Rosana baixou a cabeça e se afastou em silêncio, passos pesados. Ela havia perdido tudo: o prestígio, respeito, a guarda da filha, e a máscara que vestira por tanto tempo. Naquela noite, no apartamento do 5º andar, João e Estela sentaram-se à janela, observando as luzes da cidade. O som do piano vinha da sala, suave, livre, não mais um fardo, mas a linguagem do amor. Inês apareceu com um prato de doces, sorrindo. Hoje, esse apartamento tem a música mais bonita do prédio. Tiago passou para deixar um novo livro de partituras nas mãos de Estela. Toca quando quiser. Ninguém vai te obrigar. Emílio, apoiado em sua bengala, assentiu. Esse rapaz finalmente fez o que um pai de verdade faz. João sorriu, os olhos úmidos, abraçando a filha. Eu nunca mais vou deixar você sozinha. Estela olhou para ele e sorriu com brilho nos olhos. E eu nunca mais vou deixar a música da vovó ser interrompida. Lá fora, Campinas brilhava sob as luzes, ressoando notas musicais e risos, o encerramento perfeito para uma longa jornada de amor, resistência e fé na justiça. Aquela melodia enfim havia sido tocada até o fim. A lição desta história mostra que o amor e a persistência são as maiores forças para proteger as crianças do abuso emocional. Ninguém tem o direito de roubar a infância, os sonhos ou os sentimentos de uma criança em nome da fama ou do sucesso. Mesmo sendo desacreditados, mesmo lutando sozinhos, os pais verdadeiros devem ter coragem para defender seus filhos, ouvir e compreender. A música, assim como a liberdade, só é bela quando nasce do coração e não da imposição. A justiça pode tardar, mas ela sempre chega. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.